Eu já comentei com os irmãos aqui, né, que eu tenho preparado a palavra que é ministrada para as crianças no culto à noite, né? E aconteceu uma coisa curiosa, que eu acho que vai ser até benéfica para os irmãos aqui, né? Que hoje a lição que seria dada, enfim, essa lição que eu preparei agora, né? É a lição que seria dada para as crianças. Eu aproveitei esse material e transformei numa coisa maior para que a gente pudesse meditar juntos aqui. E vai ser bom, porque domingo que vem, quando as crianças ouvirem isso de noite, os pais já vão ter meditado também sobre o mesmo assunto e vão poder socorrer as crianças em casa para aprofundar, né, aquilo que for necessário. Em Gênesis 18, 32, Abraão está falando com Deus e ele diz assim: olha, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Quem está familiarizado com essa história sabe do que eu estou falando, não é? Essa é a história de como Deus condenou Sodoma e Gomorra. E é uma história sobre como Abraão intercede pela cidade e como Ló se comporta nessa história toda, né? E a história de Ló na Bíblia começa assim que Abraão sai de Ur. Em Gênesis 12, 4, depois de Deus ter dado a Abraão as promessas que deu e a ordem de sair da sua terra e do meio dos seus parentes, a Bíblia relata assim: partiu Abrão, na época ele ainda se chamava Abrão, né? Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão, e pelo que a gente lê na Bíblia, ele era um sobrinho muito próximo, não é? Não era um sobrinho distante, mas era uma pessoa bem próxima do círculo mais íntimo de Abraão. E eles saíram juntos de Ur e peregrinaram juntos nas peregrinações de Abraão, não é? E conforme Deus tinha prometido, ele abençoou muito a Abraão. E Ló, que estava junto com Abraão, foi também ricamente abençoado por Deus, de tal maneira que os dois enriqueceram muito e multiplicaram muito a quantidade de servos e de gado que eles tinham. Eles eram meio nômades assim, né? Deus sempre foi mandando eles irem se mudando de lugar. Então eles não eram assim, a riqueza deles não consistia tanto na agricultura quanto consistia na criação de animais. Então eles tinham grandes rebanhos, uma quantidade muito grande de rebanhos, porque Deus os abençoou e eles enriqueceram muito. Cabe abrir um parêntese aqui, né? Nós bem sabemos que riqueza não é sinônimo necessariamente de bênção, não é? E textos como esse são muitas das vezes distorcidos para tentar convencer o crente, tentar convencer a pessoa dentro da igreja, né, de que a bênção de Deus se manifesta quando Ele nos dá dinheiro, quando Ele nos dá saúde. Mas basta qualquer leitura rápida do livro de Atos e do Novo Testamento como um todo, ou uma própria observação rápida sobre a vida de Jesus, para a gente ver que isso não é verdade. A bênção de Deus não está atrelada à quantidade de dinheiro que a gente ganha. Senão estava eu mesmo aqui presente, maldito de Deus, porque estou sem dinheiro. A questão toda é que no Antigo Testamento, as coisas acontecem de uma maneira muito mais visual, muito mais palpável, para fins didáticos, não é? A Bíblia mesmo diz que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas servem de sombra para aquelas coisas que vão acontecer no futuro. Então, por exemplo, todo o sistema sacrificial que representava o sacrifício de Cristo era uma coisa muito visual, muito palpável. Os animais eram mortos, eram degolados na frente das pessoas, e tinha sangue, e tinha bicho gritando, e tinha animal morto, porque no Antigo Testamento Deus começa a nos ensinar sobre as coisas que vão ser melhor explicadas no Novo Testamento, dessa maneira mais visual, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, quando a gente lê os Salmos, há muitas referências de Davi falando sobre ele ser livre da morte no meio da guerra, não é? Sobre no meio da guerra ele ser livre de ser morto, de ser assassinado. Mas há poucas referências no Antigo Testamento, embora haja, né? Mas não há tantas referências à ressurreição, porque o salvar da vida no Antigo Testamento ele é mais gráfico, mais visível, mais palpável. E é por esse motivo que os patriarcas enriqueceram tanto no Antigo Testamento, para que essas bênçãos materiais que eles tinham servissem de exemplo, de explicação para nós hoje em dia do que são as verdadeiras bênçãos espirituais, não é? Mas riqueza não é sinônimo de bênção. O apóstolo Paulo morreu pobre, preso, Jesus mesmo foi muito pobre, enfim. Mas a verdade, o fato é que os dois enriqueceram tanto, não é, que a terra em que eles habitavam já não dava mais conta de sustentar os animais. E começou a ter briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque eles estavam discutindo, brigando, ralhando um com o outro, para ver quem é que ia ficar com tal pasto, com outro pasto,
Percebendo que ia dar confusão, percebendo que ia gerar, que começou a criar essa tensão entre eles, Abraão chamou Ló para conversar em Gênesis 13, 8 e 9, e falou assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então Abraão decide sabiamente que está na hora deles se separarem, não é? Os dois já são ricos o suficientes para viverem vidas independentes e a terra já não estava dando conta de sustentar os dois. E é nesse ponto que a gente começa a conhecer Ló um pouco melhor, quando a gente vê como que ele escolheu a terra para onde ia. Ló escolheu ir morar em Sodoma, porque ele olhou quando Abraão fez aquela proposta: olha, para onde você for, eu vou para o lado contrário, eu vou deixar você escolher. Ló usou o seguinte critério: ele viu que a terra era fértil, era uma terra verde, e era uma terra que ia ter muito sustento para o seu gado, para a sua riqueza, e ele escolheu morar em Sodoma. É de se imaginar, muito provavelmente, né? Era de se imaginar, muito provavelmente, que Ló já conhecia a fama de Sodoma. E por que eu digo isso? Porque Sodoma era uma cidade terrível. A gente ainda vai ver um pouco mais adiante, né, o tipo de coisa que acontecia em Sodoma. Mas Sodoma era uma cidade conhecida por sua maldade, não é? Então a gente deve imaginar que Ló sabia mais ou menos onde ele estava se metendo quando ele escolheu morar em Sodoma. Ainda assim, o critério que ele escolheu foi a possibilidade dele prosperar. E ele esqueceu esse detalhe a respeito da cidade, não é? Na hora de decidir onde ele ia morar, onde ele ia se estabelecer, onde ele ia procurar prosperar, ele não considerou a fama de Sodoma, considerou apenas que era uma cidade rica. E passou-se algum tempo, Ló se estabeleceu em Sodoma, e Deus apareceu para Abraão mais uma vez, né? Deus aparece várias vezes para Abraão no livro de Gênesis. Ele aparece mais uma vez, e dessa vez ele faz uma aparição assim de forma tríplice. Deus aparece para Abraão na forma de 3 homens. Gênesis 18, 1 e 2 fala assim: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre. Aqui ele já tinha trocado de nome, né? O Senhor aparece a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Abraão percebeu o caráter sobrenatural daquela visita, não é? A Bíblia não fala nada sobre a aparência desses homens, como fala em outros lugares, né? Homens que apareceram com as vestes brancas, resplandecentes. Não, diz que eram 3 homens. Mas de alguma maneira a presença daqueles 3 homens desengatilhou em Abraão a percepção de que era Deus falando com ele através daqueles 3 homens, daqueles 3 anjos, não é? Então ele insistiu para que aqueles homens fizessem uma parada em sua casa para que se alimentassem antes de prosseguir no caminho, né? E Deus aparece muitas vezes assim no Antigo Testamento, na forma assim de o que se chama às vezes o anjo do Senhor, né? É curioso na Bíblia ver que esse anjo aparece e muitas vezes o discurso dele muda da primeira para a terceira pessoa, né? Ora o anjo fala como se fosse o próprio Deus, ora o anjo se refere a Deus na terceira pessoa. Mas enfim, esses 3 homens apareceram para Abraão, almoçaram, aceitaram, acataram o pedido de Abraão para almoçarem com ele, e Deus confirmou novamente as promessas que já havia feito em Gênesis 12, 15 e 17, de que Abraão seria pai de uma grande nação, não é? E em Gênesis 17, inclusive, ele reforça, ele diz que essa nação ela vai ser a partir de Isaac, não a partir de Ismael, mas ele aparece agora novamente para confirmar essa promessa e para reforçar a informação de que Sara engravidaria na primavera seguinte, não é? Mas além dessas boas notícias que o anjo do Senhor deu para Abraão, ele também trouxe uma notícia terrível. Ele disse que as cidades de Sodoma e Gomorra e toda aquela campina seriam destruídas por causa do seu pecado enorme. Gênesis 18, 20 e 21 relata da seguinte maneira: disse-lhes, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei.
A gente deve considerar, ao ler isso, né, que Deus apareceu para Abraão ali numa forma humana e se comunicou com Abraão também usando uma lógica, uma linguagem humana. É óbvio que Deus não precisava descer a lugar nenhum para saber de nada, porque Deus é onisciente, não é? O Deus que criou, que conduz, que decretou toda a história. Será que ele não sabe o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra? Será que ele não sabe o que está acontecendo dentro dos nossos corações? Obviamente que ele sabe tudo. Mas o fato de Deus querer, nesse sentido, estar presencialmente em Sodoma e Gomorra, o fato de ele ter desejado assim descer, mostra duas coisas importantes. Primeiro, a gravidade do pecado de Sodoma e Gomorra, não é? Porque Deus quis se manifestar presencialmente naquele lugar, dada a gravidade do que tinha acontecido, e revela uma outra coisa muito importante também a respeito de como Deus lida com o pecado. Deus lida com o pecado de maneira pessoal, de maneira próxima. A ira que Deus tem contra o pecado não é uma ira distante de quem está legislando dentro de um gabinete enquanto as coisas estão acontecendo do lado de fora. Não é como se Deus estivesse sentado lá longe no céu ouvindo falar do que estava acontecendo e de lá ele legislasse e emitisse os seus decretos a respeito do que vai ser feito. A preocupação, o quanto que Deus se importa com o pecado é uma coisa pessoal, é uma coisa próxima. E a gente percebe isso quando Deus desce do céu, se manifesta dessa forma humana, para verificar o que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra de perto, né? Dessa maneira pessoal. Mas naturalmente que ele não precisava ter descido. Nisso é Deus se revelando para nós com forma humana, o que a gente geralmente chama de antropomorfismo, e com linguagem, sentimentos humanos, né? Pensamento humano, que a gente chama de antropopatismo. Mas enfim, depois de receber essa notícia, depois de dar essa notícia para Abraão, né? Os dois homens partiram para Sodoma, mas um deles permaneceu. Eu digo isso porque, embora a Bíblia não fale isso textualmente, dois homens vão chegar depois em Sodoma e Gomorra e Abraão continua conversando com Deus aqui. Então dá a entender que dois daqueles homens foram até Sodoma para conversar com Ló e um deles ficou conversando com Abraão. E Abraão começa a interceder pela cidade. Certamente que ele se lembrou de Ló, que morava em Sodoma, né? Era uma pessoa, como disse, próxima, alguém a quem ele chamava de irmão. E ele sabia que Ló seria destruído junto com a cidade, se não houvesse alguma intervenção. Então ele chega diante de Deus em Gênesis 18, 23 a 26 e começa a orar, todo sem jeito, todo sem graça, ele começa a pedir. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar, por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Gênesis 18, 23 a 26. Então a gente vê que Abraão intercede pela cidade e a resposta de Deus é favorável. A resposta de Deus para Abraão é favorável. Abraão argumenta da seguinte maneira: olha, se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir os 50 justos junto com os ímpios? O Senhor cometeria uma injustiça dessa? Deus fala: de maneira nenhuma. Se houver 50 justos na cidade, eu te prometo que eu vou poupar a cidade. Mas Abraão deve ter percebido que essa resposta não estava agradando e ele começa a ir baixando a condição. Ele fala: mas e se houver, se dos 50 faltar 5? Se tiver 45 justos, Deus fala: não tem problema. Se houver 40 justos na cidade, eu te prometo que eu não vou destruir a cidade. Mas se de 40, e Abraão vai ficando sem jeito, Abraão parece saber que não está pedindo bem, ele insiste dizendo: e se houver 30? E Deus fala: por causa dos 30 e 20, até que ele chega em Gênesis 18, 32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais essa vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor dos 10, não a destruirei. E Deus concorda com o argumento de Abraão: se tiver 10 justos na cidade, eu te prometo que eu não vou destruir a cidade. E quando chegou em 10, nesse número, Abraão parou de interceder. Talvez Abraão tivesse a esperança de que a família de Ló contabilizasse os 10. Talvez ele estivesse pensando nisso, né? Abraão, sua esposa, suas filhas e os genros tivessem mais ou menos 10, e ele pensou: de repente é um número suficiente para salvar a cidade. Ou talvez ele tenha parado de pedir porque se deu conta de que esse argumento não era tão bom quanto ele pensava. Mas de qualquer maneira, a argumentação dele não é ilógica. Abraão está argumentando bem. Ele está dizendo: Deus é justo e não pode condenar o justo junto com o ímpio.
E Deus concorda com ele: se houver 10 justos na cidade, eu te prometo que eu vou poupar a cidade. Então o Senhor se retira de Abraão, e Abraão fica lá aguardando para ver o que vai acontecer. No dia seguinte, dois daqueles homens que tinham falado com Abraão foram até Sodoma para buscar Ló. E nesse ponto é que ocorre uma das cenas mais estranhas e bizarras da Bíblia, não é? Uma cena que é até difícil da gente ler às vezes e sem embrulhar o estômago, né? Uma cena que demonstra tanto o nível dos pecados de Sodoma, como também mostra quão grandes concessões Ló precisou fazer, não somente para morar em Sodoma, mas para prosperar lá, né? Os dois homens apareceram também para Ló de noite na entrada da cidade. Essa coisa da entrada da cidade, as portas da cidade, né, eram lugares de importância, onde só ficavam as pessoas que tinham relevância política, relevância social na cidade. Gente importante que ficava na porta da cidade, e Ló estava lá, de onde a gente compreende que Ló era uma pessoa importante na cidade de Sodoma, uma pessoa reconhecida, famosa, que tinha alguma influência naquela cidade. A gente sabe que ele era muito rico quando foi para lá, não é? E a riqueza abre portas. Certamente que ele se estabeleceu lá, continuou prosperando naquela cidade. Quando Ló vê a chegada desses dois homens, da mesma maneira que Abraão percebeu que tinha alguma coisa de sobrenatural naqueles dois homens, Ló também percebeu e convida os anjos para ficarem na sua casa. Por causa da hospitalidade, que era um valor, era uma característica muito valorizada na época, né? A gente vê como é que a hospitalidade era muito valorizada no Antigo Testamento, mas também porque ele percebe que há algo de sobrenatural. Ele sabe que essa visita não é visita comum de dois homens quaisquer, mas eram os dois anjos do Senhor que apareceram para ele. E por isso ele insiste, ele convida aqueles homens a passarem a noite também na sua casa. Só que os dois anjos insistem que não. Eles não vão entrar na casa de Ló, eles vão passar a noite na praça. Nessa hora, Ló começa a apelar desesperadamente que eles não o façam. Ló começa a falar: não, por favor, na praça não, por favor. E por que Ló fala isso? Porque ele sabia muito bem o tipo de pessoa que morava em Sodoma. Ló sabia muito bem que tipo de costumes aquela cidade tinha, e ele sabia que riscos terríveis aqueles dois corriam se dormissem expostos na praça. E que riscos eram esses, né? Que tipo de coisa poderia acontecer para aqueles dois homens? O relato de Gênesis 19, 4-9 diz assim: ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Esse episódio mostra, de maneira até difícil da gente imaginar, mesmo para os padrões de hoje, a gravidade do pecado de Sodoma. Porque o que está acontecendo aqui não é um episódio de violência, não há criminosos na rua, não é um surto de qualquer coisa. Todos os homens da cidade, gente comum, pais, mães, trabalhadores, as pessoas da cidade, os homens da cidade se reuniram juntos e decidiram que, como chegou gente nova na cidade, eles iam cometer um estupro coletivo. E pelo que a gente percebe, isso não era uma coisa estranha. Não tem ali polícia se metendo. Era o hábito da cidade, quando chegava gente nova lá, que eles queriam praticar um estupro coletivo. Que tipo de lugar? Que tipo de cidade tem por hábito, tem por costume? Que tipo de cidade tem, entre os valores culturais, o estupro coletivo de estrangeiros? Não assim feito de uma maneira escondida. Os homens da cidade que conheciam Ló, os seus conhecidos, as pessoas da rua se reuniram para fazer isso. Era o costume normal da cidade, era esse. Esse era o lugar onde Ló estava morando, não é? Esse relato mostra como que o pecado de Sodoma era grave mesmo, mas mostra uma outra coisa também. Para Ló continuar morando em Sodoma, certamente ele teve que fazer muitas concessões com a sua consciência. Mas se a gente quisesse ser misericordioso e pensar de uma outra maneira, a gente poderia dizer que Ló estava estabelecido lá, que para ele ia ser difícil sair da cidade e que ele vivia lá
sem ter opção, sem ter o que fazer, no meio daquela confusão toda. Mas a verdade é que Ló não somente morava lá, Ló prosperou naquela cidade. Ló estava sentado na porta da cidade. Para chegar a ter sucesso, para chegar a prosperar, para chegar a alcançar alguma posição política, alguma posição de destaque social, certamente ele teve que fazer vista grossa para certas coisas, certamente ele teve que se calar a respeito de outras. Pela fala desses homens, a gente até entende que, de repente, Ló se opunha a algumas das coisas que aconteciam na cidade, conforme a gente vai ver daqui a pouco, que Pedro também relatava, né? Porque eles dizem assim: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz sobre nós. Pode ser que essas pessoas já tinham algum ressentimento por causa da postura de Ló, das posturas anteriores dele, né? De dizer, pô, gente, não faz isso não, eu sei que vocês estão fazendo errado. Mas nunca Ló quis comprometer a posição dele, não é? E Ló prosperou nesse lugar, né? Certamente porque ele teve que fazer concessões terríveis. A gente vê também que Ló estava tão contaminado pelo pensamento da cidade que o senso de certo e errado dele já estava começando a ficar meio esquisito também. Ele considerou que seria uma perversidade menor, que seria um mal menor, que seria uma possibilidade melhor que as suas filhas fossem estupradas no lugar daqueles homens. Não é? Tenta barganhar um pecado terrível com um pecado que na cabeça dele era menos terrível. Mas enfim, depois dessa confusão toda, os anjos ferem aqueles homens da cidade de cegueira e eles acabam indo embora porque não conseguem encontrar a porta para invadir a casa de Ló. E depois que eles entram, depois que passa a confusão, esses homens revelam a sua missão. Eles foram lá para salvar Ló da destruição da cidade. Eles dão a seguinte ordem para Ló em Gênesis 19, de 12 a 16. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E é estranho nós imaginarmos que Ló tenha hesitado em partir da cidade, não é? Se alguém aparecesse na sua casa falando o seguinte: olha, Campo Grande vai explodir amanhã, vamos embora, porque senão você vai explodir junto. Que nos levaria a ficar enrolando dentro de casa na iminência de que essa cidade, que o bairro todo fosse pegar fogo, fosse ser destruído, né? Olha, certamente Ló pensava na riqueza e na posição que ele tinha alcançado naqueles anos em Sodoma, na posição de destaque que ele tinha naquela cidade. Certamente ele pensava em como seria difícil recomeçar do zero, já que todos os seus bens ficariam para trás. E além disso, ele deve ter se sentido um pouco bobo de ter investido toda a sua riqueza num lugar que na verdade estava condenado. Então Ló tentava se apegar de maneira irracional a alguma esperança de que ele pudesse ainda salvar alguma das suas coisas. Ló não está agindo ali com a cabeça, ele está agindo com o coração. Por que ele demora para ir embora? Porque ele está tentando remoer, de maneira irracional, está tentando remoer na cabeça dele alguma maneira de salvar as coisas todas que ele perderia, alguma maneira de salvar sua riqueza antes de ir embora. Mas não teve jeito, ele teve que escolher. E o anjo do Senhor, por misericórdia, agarrou ele pelo braço e levou embora na marra. Até aqui, irmãos, nós temos um retrato muito lamentável de Ló, um retrato nada lisonjeiro, nada elogioso de quem Ló era, não é? Mas ainda assim, Pedro diz que Ló era justo. Em 2 Pedro 2,7 ele diz assim: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Então, só por causa do testemunho de Pedro, nós sabemos que Ló tinha um coração regenerado. E como nós vimos antes, talvez ele manifestasse essas suas posições sobre a cultura da cidade em algumas ocasiões. Mas nós também sabemos que, apesar da aflição que os pecados de Sodoma lhe causavam,
ele escolheu se estabelecer nessa cidade odiosa e se envolver com aquela comunidade o suficiente para um dia estar sentado à sua porta, por causa dos benefícios financeiros e sociais que isso lhe traria. E ele foi capaz de viver anos em uma cidade em que o estupro coletivo de estrangeiros era um hábito comum. Ele acabou se tornando um homem que achou menos mal que se estuprassem suas filhas do que se estuprassem outras pessoas. Um homem que, mesmo diante do próprio Deus, já que o anjo do Senhor ele era um representante de Deus, era o próprio Deus ali representado, ele hesitou em abandonar essa cidade horrenda. Então, esse era o homem mais justo de Sodoma. Você imagina que cidade terrível não era essa? O homem mais justo de Sodoma era Ló. Mas ele não era justo o suficiente para que Deus salvasse a cidade. Não era justo o suficiente para que a cidade fosse poupada, porque na cidade não havia 50 justos, nem 45, nem 40, nem 30, nem 20, nem 10, nem Ló. Não havia justos naquela cidade. Deus cumpriu com o combinado, Deus cumpriu a sua promessa a Abraão e destruiu mesmo a cidade. E assim termina, né, essa parte da história. Outras coisas vão acontecer ainda, né, na história de Ló e de Abraão, mas hoje nós só vamos até aqui. Agora, o que essa história toda ela fala sobre nós? Ou então, como eu costumo perguntar lá na história que a gente manda para as crianças, né? O que nessa história nos faz pensar sobre Jesus? Não é? De que maneira essa história se relaciona conosco? E há 4 pontos que nós vamos destacar aqui. A primeira coisa que nós precisamos pensar é que nós também moramos em Sodoma, num certo sentido. Nós também moramos num mundo carregado de pecados terríveis, não é? A gente abre os livros de história para ler, ou quando a gente pega o jornal de hoje para ler, a gente vê a mesma coisa. Em toda a nossa história, nos grandes feitos de homens importantes e famosos, e também nos acontecimentos corriqueiros do dia a dia das pessoas comuns, a gente vê estupro, genocídio, opressão, aborto, mentira, deslealdade, uma lista que não acaba, né? É inútil, por exemplo, se eu quisesse agora começar a listar os pecados da humanidade, a gente não acabava nunca, né? Nem recapitulando a história, nem olhando para o jornal de hoje, né? Nós vemos nada diferente disso, somente pecado, pecado, pecado. E tudo isso é fruto de um profundo desprezo por Deus. Esse é o mundo em que nós vivemos, né? O mundo é um lugar condenado. A porção de fogo e de enxofre que essa terra merece já está suspensa sobre ele, apenas aguardando a hora de se derramar sobre os pecadores. E é importante que a gente lembre sempre, porque há em nós uma tendência de querer pensar o contrário, é uma tendência em nós de querer fazer diferente. Mas esse mundo não tem salvação, como Sodoma também não teve. A Bíblia não sugere em lugar nenhum, que o mundo pode ser salvo. A Bíblia não diz em lugar nenhum que o mundo vai ser salvo, não. Qualquer esperança nesse sentido é uma loucura muito parecida, por exemplo, com o discurso da educação. Eu, por exemplo, eu sou professor, não sei se todo mundo sabe disso, né? Eu sou professor de português. E há um mito comum entre os professores de que a educação vai salvar o mundo. Não vai. Eu acredito que a educação é capaz, de repente, de fazer a gente escolher melhor os nossos políticos, a educação, de repente, é capaz de diminuir um pouco o índice de criminalidade, que a educação, de repente, é capaz de melhorar a qualidade de vida de uma maneira geral, mas a educação não vai salvar o mundo, porque o problema do mundo são os seus pecados, e a educação não acaba com o pecado. O máximo que você vai conseguir é pecadores mais educados, não é? Ou então a filosofia, ela busca perguntas corretas para que se possa alcançar melhores maneiras de viver para salvar o mundo. A filosofia não vai salvar o mundo, porque o problema das pessoas não é a falta de pensamento. O problema do mundo é o pecado. Ou então as pessoas colocam fé na política, se agarram aos partidos políticos na esperança de que isso vai salvar o mundo, de que o mundo finalmente vai se tornar um lugar melhor se o partido A ou o partido B estiver no poder. Não vai, porque o problema do mundo não é político, o problema do mundo é pecado. Ou então as ONGs imaginam que elas vão construir um ambiente melhor, que elas vão diminuir a desigualdade social e que vai salvar o mundo por causa disso. Não vai salvar o mundo, porque o problema do mundo não é a desigualdade social. Todos esses outros problemas que nós listamos aqui são originados no pecado. O problema do mundo é o pecado.
Mas, infelizmente, boa parte da igreja contemporânea acredita também que ela pode salvar o mundo. A igreja acha que pregar o evangelho, que se reunir aqui, que a missão da igreja é salvar o mundo. E nisso ela se desvia completamente da sua verdadeira função, porque ela está alienada da realidade de que esse mundo não tem esperança nenhuma. O mundo não tem esperança. A Bíblia nunca disse que o mundo ia ser salvo. O que a Bíblia diz é que a igreja vai ser salva do mundo. E é isso que ela fala o tempo inteiro. No Antigo Testamento havia um país no mundo inteiro, que se salvava. O mundo inteiro não se salvou, apenas Israel. E no Novo Testamento apenas a igreja vai se salvar. São pessoas, graças a Deus, nós estamos aqui de todos os países, de todos os povos, de todas as línguas. Mas quem vai se salvar é a igreja, não é o mundo. Agora, Abraão manifestou essa esperança desconectada da realidade. Abraão tinha esperança de que ainda houvesse bondade suficiente em Sodoma, que ainda houvesse algo que pudesse se salvar em Sodoma. Ou melhor do que isso, Abraão pensou que talvez houvesse pessoas suficientes em Sodoma, que houvesse pessoas boas suficientes em Sodoma para que a cidade pudesse salvar. Ele pensou que os bons que havia em Sodoma pudessem salvar a cidade. E é mais ou menos a mesma esperança tola e antibíblica que a gente ouve na igreja, por exemplo, no seu discurso ufanista, né, assim, vitorioso e muitas vezes místico, quando começa a dizer que o Rio de Janeiro vai ser conquistado para o Senhor, que o Brasil é de Jesus e que a igreja vai impactar essa geração. Eles estão pensando numa coisa que a Bíblia não promete. Na verdade, estão pensando numa coisa que a Bíblia promete o contrário. A igreja não vai salvar o mundo, não vai. A igreja é salva do mundo, mas o mundo perece, o mundo está condenado já. Porque a igreja vai ser relevante. Isso é uma ilusão, a ilusão como Abraão teve, que os 10 justos de Sodoma pudessem evitar que Sodoma fosse destruída, mas não tem jeito, o nosso mundo vai ser destruído. E essa esperança de Abraão, de ficar pensando assim, não, mas esse lugar ainda tem alguma coisa boa lá, Sodoma não vai ser salvo, o mundo não vai ser salvo, apenas a igreja vai ser salva. Ou nós podemos ter uma esperança parecida com a de Ló. Abraão tinha esperança de que a cidade pudesse ser poupada. E ele tentava raciocinar sobre isso, de que os bons de Sodoma pudessem trazer salvação para aquela cidade. E não foi o que aconteceu, apenas Ló foi salvo. A cidade não, a cidade pereceu. Mas Ló também tinha uma esperança, só que a esperança de Ló não era uma esperança racional. Ló não parou para pensar, e pensando ele chegou à conclusão de que havia alguma esperança. A esperança de Ló era completamente irracional e era fundamentada nas suas emoções e não no seu pensamento. Porque Ló investiu todos os seus recursos em um investimento fadado ao fracasso. O que Ló fez foi pior do que investir em esquema de pirâmide disfarçado de corretora de bitcoins, né? O que ele fez foi investir tudo o que ele tinha numa cidade que ia queimar, que ia pegar fogo. Só que nessa hora, diante dessa perspectiva, ele para de pensar com a cabeça e começa a pensar com o coração. E começa a se demorar, porque ele quer ter esperança de que há alguma maneira de salvar a vida dele naquele lugar. E essa esperança maluca que Ló manifestou naquelas últimas horas em Sodoma, nós às vezes manifestamos nossa vida inteira, insistindo em investir nesse mundo que a gente sabe que vai pegar fogo um dia. Que a gente sabe também que vai descer fogo e enxofre sobre esse mundo. E o que a gente faz? A gente gasta o nosso tempo, a gente gasta os nossos recursos, os nossos talentos, tudo em coisas que vão ficar para trás. Passamos anos e anos da nossa vida investindo na nossa riqueza, no nosso bem-estar, na nossa aposentadoria, e não investimos naquilo que de fato pode nos trazer resultado. E aí, na hora da nossa morte, porque vejam bem, queridos, a gente fala muito sobre a volta de Jesus estar próximo, e está, da perspectiva do céu. Da minha perspectiva, eu não sei. O mais provável, se eu pegar assim, estatística, a probabilidade maior é que eu morra antes do Senhor voltar. A gente não sabe, né? Mas estatisticamente falando. Só que na hora que eu morrer, esse mundo para mim também acaba. As pessoas às vezes, mas o fim do mundo, essa coisa de fim do mundo é muito escatológica, muito lá para frente, não é não. No meu caso, que eu estou com quase 40 anos, se eu viver mais 40 é muito. Daqui a 40 anos, todo o investimento que eu fiz nesse mundo vai ficar para trás. Vai ser igual quem investiu lá no Bitcoin, vai perder tudo.
E eu tenho prazo para isso. Daqui a uns 30, 40 anos, todo o meu investimento nesse mundo vai ser perdido. Mas nessa esperança maluca, sem pensar que Ló tinha, a gente age e investe nesse mundo, esquecendo, fingindo que não sabe que esse mundo vai ser destruído, como Ló fez naquelas últimas horas em Sodoma, não é? Agora, apesar disso tudo, apesar de ser terrível o que nós acabamos de falar, né, que esse mundo de fato vai ser perdido, ainda existe salvação. E embora seja verdade que Sodoma não podia se salvar, porque não havia justos em Sodoma a quem Deus pudesse poupar, Ló foi salvo. Então a história de Sodoma e Gomorra, embora seja uma história sobre a ira e sobre a indignação de Deus contra o pecado, e sobre o tamanho do pecado do mundo, o tamanho do nosso pecado, é também uma história de salvação, não é? Então a segunda coisa que nós gostaríamos de apontar aqui, que aquela história lá fala sobre a nossa vida hoje, nos leva a pensar sobre Jesus, é que Ló foi salvo, mas Ló foi salvo só por causa de Abraão, não é? Nós sabemos que Deus tinha dado um coração regenerado a Ló, nós sabemos que nesse sentido ele era justo, não é? Mas Ló não merecia ser salvo, irmãos, não é? O que acontece nessa história é uma ilustração muito nítida do que acontece conosco também, porque Ló não foi salvo por ser justo, Ló só foi salvo porque ele era parente de Abraão, porque a Bíblia diz assim: Deus lembrou-se de Abraão e salvou a Ló. Foi isso que aconteceu. Não é que Deus se lembrou de Ló, Deus lembrou-se de Abraão, e por causa de Abraão, Ló foi salvo. Ló foi salvo, mas ele não podia bater no peito e falar: tá vendo, olha, essa cidade toda é terrível, mas eu não. Porque Ló não foi salvo por mérito seu, Ló foi salvo apenas por causa de Abraão. Ele não foi salvo porque merecia, ele foi salvo por causa do amor de outra pessoa. E Ló não foi salvo por iniciativa dele, mas por iniciativa de Deus. Não foi porque Ló estivesse buscando se livrar daquela cidade, porque ele não estava. E ao contrário, quando Ló ouve falar, quando Ló recebe a mensagem que aquela cidade vai ser destruída no dia seguinte, os anjos precisam arrastar ele para fora, senão ele igualmente pereceria. Ou seja, não foi a vontade de Ló que o salvou, mas a vontade de Deus que o pegou pelo braço e o levou para fora. E a nossa história é exatamente igual à história de Ló. Todos nós antes éramos também moradores da cidade da destruição, e todos nós teríamos o mesmo destino terrível que esse mundo, mas Deus interveio. Deus desceu do céu, nesse sentido, para nos tomar pelo braço e nos arrancar dessa cidade, não por iniciativa nossa, mas por iniciativa dele. Como diz Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos, mas Deus é que veio. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos. Ou seja, não foi a nossa vontade, foi a vontade de Deus. 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não foi o que a gente fez, mas por causa da sua própria determinação e graça. A gente podia continuar o versículo dizendo que nos tomou pelo braço e nos arrancou de Sodoma. A lei de Deus nos colocava debaixo da condenação, e o pecado havia matado a nossa vontade, tornando-nos completamente incapazes de desejar a Deus. Mas o Evangelho nos chama para fora do mundo, da mesma maneira que foi com Ló. Deus mesmo desceu do céu e veio nos puxar pela mão, para fora do império das trevas e para dentro do seu reino. Mas existe também uma terceira coisa para se apontar aqui, não é? É verdade que como Sodoma nosso mundo está condenado e não há esperança para ele. É verdade também que como Ló nós fomos salvos por amor de outro, nós não fomos salvos por causa de nós mesmos, nós fomos salvos por causa de Jesus. E é verdade também que conforme Ló foi salvo, arrastado para fora da cidade, nós também. Mas a maneira como Deus nos arrasta para a cidade, para fora da cidade, é diferente. Porque embora Deus nos arranque e sobrepuje a nossa vontade, Ele faz isso de maneira gentil e amorosa, nos dando um novo coração para amar aquilo que Ele vai fazer conosco. Nós não saímos da cidade da destruição, nós não fugimos mais de Sodoma, contrariados como Ló, mas de boa vontade, porque Deus nos dá um coração para isso. E nós somos salvos pelos méritos de Jesus, não porque fôssemos mais justos do que os demais, como Ló também não era, mas porque nós somos da família de Jesus, né? E por fim, a quarta coisa que a gente pode pensar
é que Abraão intercedia por Sodoma utilizando um argumento bom. Ele argumentava usando a justiça de Deus. O argumento de Abraão para interceder a Deus pela cidade era de que Deus é justo e de que Deus não poderia condenar o justo junto com o pecador. O argumento dele é bom. Mas ao argumentar, em primeiro lugar, Abraão não tinha certeza do que ia acontecer, tá? Ele não sabia se havia 10 justos na cidade. Então ele tinha dúvida. A intercessão de Abraão era uma intercessão que se baseava na dúvida. Ele intercedeu e depois aguardou para ver o que ia acontecer. E, em segundo lugar, ele argumenta mal, porque ao apelar para a justiça de Deus, ele acaba condenando a cidade. Ao apelar para a justiça de Deus, e Deus concorda com ele, olha, se houver 10 justos eu não vou condenar, mas ele acaba condenando a cidade com o seu pedido, porque a justiça de Deus exigia a sua condenação. Agora, Jesus também intercede por nós. E, surpreendentemente, o argumento de Jesus não é diferente. Jesus argumenta diante de Deus, por nós, apelando para a justiça. Jesus chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou intercedendo pela igreja por causa daquilo que é justo. Eu intercedo por eles porque tu és justo e tu não podes cometer injustiça. Mas como Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, agora a justiça está a nosso favor. Que coisa incrível de se pensar. A justiça de Deus agora não está mais contra nós. A justiça de Deus agora, ela está a nosso favor. Quando Jesus intercede diante de Deus apelando para a sua justiça, Ele não nos condena mais, ao contrário. Porque Jesus pagou o preço. A porção do fogo e do enxofre que estava destinada a nós foi absorvida por Jesus. E os nossos crimes já foram castigados. E por isso nós fomos justificados. Então Jesus ora, Jesus intercede por nós assim, João 17:9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Jesus sabe que o mundo não vai ser salvo, a igreja vai. Ele não está rogando pelo mundo, ele diz: eu rogo por eles, eu rogo pela igreja. Romanos 8:1 diz assim: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 6, 7, 8 diz: pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. Então é assim que Jesus intercede por nós. Esse é o argumento infalível de Jesus na sua intercessão. Então ele não intercede mais em dúvida como Abraão intercedia. E a intercessão dele não traz condenação sobre nós quando ele apela para a justiça. Quando Jesus intercede por nós, apelando para a justiça de Deus, ele garante a nossa salvação. Não é? E por causa disso tudo, né, nós, sabendo dessas coisas, nós precisamos saber como nós vamos viver a partir de agora, não é? Nós agora vivemos sabendo que todo investimento nesse mundo é um mau negócio. Todo investimento nesse mundo é um mau negócio. Sabe, as pessoas que investem um dinheirão na bolsa, perdem tudo da noite para o dia. Nós vamos perder. Nós já estamos avisados, não é? Na volta de Cristo, ou no dia da nossa morte, tudo que nós investimos nesse mundo vai ficar para trás. Então a gente agora vive sabendo que todo investimento nesse mundo é mau negócio. E nós vivemos sabendo também que toda a glória na salvação é exclusivamente de Jesus. Porque não há 50, não há 45, não há 40, não há 30, não há 20, não há 10 justos. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, em Romanos 3:10. E nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, que intercede por nós muito melhor do que Abraão intercedia por Sodoma. Nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, que nos pega pela mão e nos leva para fora do mundo, só que de maneira muito mais gentil do que aqueles anjos fizeram. E nos toma pelos braços, nos levando para o seu reino, não salvando o mundo, mas salvando a sua igreja desse mundo mau, não é? Tudo na nossa salvação é para a glória de Jesus Cristo somente. Nós somos justos, verdade, mas apenas como o próprio Ló era justo. Porque nós recebemos a justiça de Cristo imputada a nós e recebemos um novo coração para odiar Sodoma e para amar a Deus. E agora nós já não colocamos mais a nossa esperança e nem investimentos nesse mundo moribundo, mas colocamos nossa esperança no céu e investimos nossa vida naquilo que dura para sempre. Amém. Amém.